Olá, queridos! Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Você já ouviu falar sobre o ministério de mestre ou doutor na Bíblia Sagrada? Pois bem, é sobre esse tema que irei trabalhar e gostaria muito de contar com a sua participação nessa aula. Nesse segundo trimestre de 2021, estou desenvolvendo o assunto da lição bíblica da CPAD que fala sobre dons espirituais e ministeriais. E já alcançamos a lição de número 9 e hoje irei falar sobre a lição de número 10, que tem por título O Ministério de Mestre ou Doutor. Quero convidar você a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like ou dislike, fazer os seus comentários. Você estará sendo edificado através do poder da Palavra de Deus e irá contribuir também sobremaneira para a propagação desse canal, que é a ferramenta que eu utilizo para a divulgação do Evangelho de Cristo. Portanto, é de grande valia que estejamos juntos em mais uma aula. Vem comigo, será uma bênção para a glória de Deus. Como de praxe, eu irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você reserve o seu exemplar bíblico para que você possa acompanhar as referências que serão citadas. Todas essas informações corroboram para um melhor aprendizado e uma melhor absorção acerca dos assuntos trabalhados na lição. Como você já pode ver aí na tela, a imagem da lição nos traz alguns tópicos aos quais eu irei destacar e falar nesta aula. O título, como eu já disse, é o Ministério de Mestre ou Doutor. Essa é uma lição que será aplicada na Escola Bíblica no dia 6 de junho, próximo domingo, referente ao segundo trimestre de 2021. O nosso texto áureo está lá no livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 12, versos 6 e 7, que diz assim: De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A verdade prática nos diz: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, e eu sempre chamo a atenção para que você faça uso dessa leitura como seu devocional, se encontra em várias referências bíblicas: Atos dos Apóstolos, 1 Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tiago, Mateus. Então vamos lá. Na segunda, doutores na igreja. Na terça, nem todos são doutores. Na quarta, doutores sem entendimento. Na quinta, falsos doutores. Na sexta, a responsabilidade do mestre. E no sábado, Jesus, o mestre por excelência. A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, livro de Atos, capítulo 13, livro de Romanos, capítulo 12, livro de Tiago, capítulo 3. Vamos para os versículos especificamente. Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Atos 13, 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos 12, 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, todos esses textos estão associados na leitura bíblica em classe e serão base para a nossa reflexão. Hinos sugeridos da harpa cristã: 141, 258 e 429. Qual o objetivo geral dessa lição? Retratar a missão do ministério de mestre ou doutor. Objetivos específicos: o primeiro, apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, o é por excelência.
2. Identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. 3. Apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Então vamos explorar esses objetivos específicos para absorvermos o máximo do conteúdo. Na introdução, o autor, o pastor Elinaldo Renovato, nos traz um importante aspecto. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer discernimento no que tange ao tempo em que vive, cultura, teologia, filosofia, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja, que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Irmãos, ao colocar essa introdução, é importante salientar o seguinte: precisamos quebrar todo o tabu, o paradigma em que alguns obreiros ou alguns líderes ou alguns membros ou até alguns cristãos em geral colocam que não podemos nos dedicar tanto ao estudo da palavra porque a letra mata. Perceba que essa é uma ignorância tremenda a respeito da interpretação daquele texto bíblico, quando diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O texto está se referindo à letra como os parâmetros, os preceitos da lei entregue ao povo de Israel por Moisés, como critério para que o povo pudesse alcançar uma justificação, para que eles pudessem ter vida em Deus. Jesus cumpriu a lei e estabeleceu a graça. Portanto, a lei passa ou deixa de ser o aspecto que justifica e conduz o homem. Essa justificação e essa condução passa a ser feita através do ato de fé, onde o homem aceita a graça de Jesus através do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Portanto, a lei já havia cumprido o seu papel e a partir de Cristo há um momento em que se aplica uma nova dispensação, ou seja, a dispensação da graça sobre a igreja. Portanto, quando o texto fala de letra mata, ele está se referindo aos parâmetros da lei que não mais servem para justificar o homem, pois um novo momento, um novo período de tempo, uma nova dispensação passou a ser instaurada a partir de Cristo Jesus. Portanto, irmãos, toda essa ideia de que é desnecessário examinar, estudar e conhecer precisa cair por terra. Nós precisamos cada dia mais nos aprofundar no estudo das Escrituras. E o ministério de doutor, o ministério de mestre está diretamente associado a isso. Alguém que recebe de Deus a capacitação para ensinar a Bíblia Sagrada com primazia. Olha, eu antecipando o conceito, mas é nessa linha que nós vamos seguir. O primeiro aspecto é Jesus, o mestre por excelência. O mestre da Galileia. O texto de Mateus 4:23 nos mostra que ele percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Então Jesus desempenhava com excelência essa tarefa. Seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferentemente dos escribas, ele ensinava com autoridade. Então perceba que Jesus era mestre porque pregava a verdade com autoridade. Era impossível ouvir a Jesus e ficar indiferente ao que ele pregava, porque a sua mensagem penetrava o coração pelo nível de espiritualidade, pelo nível de sabedoria que havia implícita na mensagem. Jesus, além de mestre da Galileia, foi um mestre divino. Perceba que em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, que havia sido educado nas melhores escolas religiosas de Israel, portanto era um grande conhecedor da lei, reconheceu em Jesus um personagem incomum ao seu tempo.
Perceba que ele afirmou que o Nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Ou seja, o seu dom ministerial era reconhecido. Isso estava explícito. Além disso, Jesus era o mestre da humildade. Por que o mestre da humildade? Porque ele demonstrava através das suas atitudes que a posição de mestre que ele ocupava não permitia agir como se fosse superior aos outros, mas ele se colocava como servo. Perceba que no episódio da ceia, Jesus lava os pés dos discípulos e os enxuga com a toalha, evidenciando a sua humildade. Aquilo era chocante para os judeus. Era inimaginável um mestre se encurvar para lavar os pés de leigos ou de pessoas que, na prática, no cotidiano, detinham um conhecimento inferior ao dele. Mas Jesus deu um exemplo de humildade fazendo isso. Ele era o Deus conosco, mas demonstrou que estava ali pronto para servir. E ele nos convida a fazer o mesmo. Veja que referência bíblica interessante, João 13, do 13 ao 15. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, ou como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, a condição de mestre de Jesus, que demonstrava ter uma intelectualidade fantástica, não o colocou numa condição de superior. Ele queria ensinar aos discípulos que isso não era aval para que ele se colocasse como melhor, mas ao contrário, ele precisava demonstrar ser servo. E conosco não pode ser diferente. Um dom, uma habilidade, um ministério, uma capacitação de Deus não nos torna superiores ou melhores do que alguém. Isso aumenta a nossa responsabilidade e cobra, exige de nós uma postura na qual nos apresentemos e nos coloquemos como servos. Quer ser o maior? Aprenda a servir. Quer ser o maior? Se transforme em servo de todos. Segundo tópico, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, o que Jesus determinou aos seus discípulos? Ensinem a todas as nações para que elas guardem todas as coisas que eu vos tenho dito, que eu vos tenho ordenado. E o livro de Atos registra a obediência dos discípulos, dos apóstolos, no cuidado em cumprir essa missão. Perceba que após a descida do Espírito Santo, capacitando-os com poder e autoridade para pregar o Evangelho, Pedro já começa ministrando e trazendo um ensino verdadeiro através do poder do Espírito Santo, cumprindo aquilo que Jesus havia determinado para que os discípulos fizessem, para que o nome do Senhor fosse propagado, para que as pessoas pudessem entender que aquilo era um cumprimento do que havia sido previsto. Portanto, podemos perceber que o Espírito Santo, ele capacita o homem com dons a fim de realizar a obra de Deus, e um desses dons, conhecido como dom ministerial, é o dom de mestre ou de doutor, que é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso, entretanto, não significa que devemos descuidar da nossa formação intelectual, pois, quando nós recebemos o dom, precisamos exercitá-lo. Como? Em conjunto com a estrutura física, emocional, intelectual, psíquica, que o Senhor já nos deu simplesmente pelo fato de sermos seres humanos.
O que Deus faz? Aquilo que o homem não pode fazer. Mas o que o homem pode fazer, ele tem que assumir a responsabilidade de fazer. O subtópico 2 nos fala sobre a doutrina dos apóstolos. Perceba que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos a qual o texto se refere aqui trata do conjunto de ensinos de Cristo ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Isso era a doutrina dos apóstolos, o ensinamento genuíno da palavra de Deus, ao qual temos a responsabilidade de divulgar, de propagar, de expandir. Um ensinamento persistente. Olha que coisa interessante. As igrejas começaram nas casas, ministrado para pequenos grupos. A atitude dos anciãos de Éfeso mostra isso. Um verdadeiro mestre ensinava publicamente, testificando tanto a judeus como a gregos, a conversão em Deus, a fé em Cristo. E Paulo fez isso. Atos 20, 20 e 21 nos mostra. Então Paulo fazia isso dando exemplo para que os que aceitavam a fé o fizessem também. Deus havia preparado homens para ensinar. Homens com um ministério de mestres, de doutores, para propagar o Evangelho de Cristo, capazes não só de anunciar, mas também de combater as falsas doutrinas, capazes de fazer apologia, ou seja, defesa da fé cristã. Então precisamos pensar, imaginar o ministério ou o dom ministerial de mestre e doutor nesse sentido, de forma ampla. Aquele que tem uma capacitação especial para anunciar, para divulgar, para fazer apologia, ou seja, defender. Aquele que consegue transmitir a mensagem do Evangelho com toda a ousadia e autoridade. Tópico de número 3, já caminhando para a última parte da lição. A importância do dom ministerial de mestre. Perceba que é uma necessidade urgente da igreja. Perceba que nele há uma responsabilidade de um discipulado contínuo. E perceba que há alguns requisitos que são necessários ao mestre. Irei falar sobre esses assuntos. O primeiro, a necessidade urgente da igreja. Para que o ministério de ensino seja eficaz na igreja local, é preciso ter pessoas vocacionadas. Não são todas as pessoas que conseguem reunir uma aptidão específica para ensinar. Por isso Deus concede à sua própria igreja mestres, para que elas possam assumir essa responsabilidade. É necessário que haja preparo, é necessário que haja profundidade na Bíblia, é necessário que haja discernimento espiritual, é necessário que haja autoridade para combater as falsas doutrinas. Então, Deus dá esse dom para a igreja para que os mestres consigam trazer à tona de forma explícita um ensinamento que alimente de forma consistente o corpo da igreja. Não podemos ter na igreja pessoas que estão na frente de cargos e falando especificamente do ensino que não tem uma capacitação específica para aquilo, pois isso traz um prejuízo enorme para a evolução e amadurecimento da igreja no que se refere ao conhecimento da Bíblia Sagrada. O outro aspecto é a responsabilidade de um discipulado contínuo. Algumas pessoas pensam que aceitou Jesus e foi batizado, acabou a responsabilidade do discipulado, quando isso não é verdade.
nós trilhamos uma caminhada que é construída por várias etapas. Eu sempre faço uma comparação como um degrau de escada. A nossa vida cristã é assim, subindo de degrau em degrau até alcançar a estatura de varão perfeito. Por isso nós precisamos ter maturidade na fé. E essa maturidade vem através de um ensino bíblico consistente. E só pode dar um ensino bíblico consistente quem tem conhecimento, quem tem responsabilidade e quem tem capacidade para isso. É um aprendizado diário, que é consequência também de um ensinamento diário. Portanto, quem está responsável por ensinar, por presidir, quem recebeu essa capacitação do dom ministerial, de mestre, de doutor, precisa ter consistência, precisa entender que o discipulado é contínuo. Agora, falando acerca dos requisitos, quais são os requisitos necessários para alguém que almeja ou para alguém que recebeu a capacitação ministerial para ser mestre? Primeiro, ele precisa ser salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério de ensino. Por quê? Simplesmente pelo fato de que tem pessoas que ensinam o que de fato nem elas mesmas creem. Portanto, não há firmeza, não há verdade na sua fala. Talvez estejam ensinando para atender algum tipo de interesse pessoal que vai de encontro àquilo que Deus estabeleceu. Outro requisito necessário, o hábito de ler. E aqui eu acrescento a necessidade de uma busca constante de conhecimento, de capacitação e de reciclagem. Você há de convir que no Brasil a leitura é um problema cultural. E quem pouco lê, pouco conhece. Há uma frase de Rui Barbosa, que é um grande jurista baiano, né, que marcou história na sociedade brasileira. Em memória ele está agora. Que ele dizia que aquele que não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Essa é a realidade. Quem se propõe a ensinar, principalmente, precisa estar em dia com a leitura. Um outro aspecto é o preparo intelectual, isso é óbvio. E a Bíblia deve ser a principal fonte para quem se propõe a ensinar a Bíblia. Se eu quero ensinar a Bíblia, eu tenho que conhecer de Bíblia. Tem pessoas que conhecem muitas coisas, mas não conhecem a Bíblia e querem trazer essas coisas para desconstruir a Bíblia. Se preocupe em conhecer profundamente a Bíblia. E todas as outras coisas que você também se propôs a conhecer adicionalmente irão contribuir para aquilo que você já desenvolveu de conteúdo a respeito das Sagradas Escrituras. Aqui o autor traz ainda uma observação. O mestre deve compreender o mundo da Bíblia, questões culturais, linguísticas, exegéticas, para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Ou seja, o que é bíblico, o que não é bíblico, não é bíblico. Não podemos misturar as coisas. Podemos sim utilizar de todo o conhecimento que norteia a Bíblia para fundamentá-la ou para facilitar a compreensão para o nosso ouvinte. Mas não atribuir o que não é bíblico à Bíblia e vice-versa. Não atribuir à Bíblia o que não é bíblico. Um outro aspecto é um coração em chamas. Olha que interessante. Não adianta ter conteúdo, não adianta ser capaz, não adianta estar em dia com a leitura, não adianta ser salvo e não ter no coração a chama ardente para realizar aquilo que o Senhor estabeleceu, para cumprir a vocação. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias. E isso só será possível quando tivermos obreiros com a mente bem preparada e conectada a um coração em chamas, apaixonado por Jesus. Aquilo que nós externamos ou externalizamos é aquilo que procede do nosso coração. A Bíblia assim o diz. A boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver ardendo pela vocação ministerial, pela pregação do Evangelho,
aquilo vai ser externalizado no nosso cotidiano. Então, um mestre, um doutor em Bíblia precisa ter o seu coração ardendo pela sua vocação e pela própria palavra de Deus. Para concluirmos, é preciso desfazer a ideologia propagada ao longo das décadas acerca do preparo intelectual do crente. Lembre que eu falei isso no início. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais preparado do que ele. Mas perceba que foi o contrário. Paulo deixou um legado fortíssimo a respeito da Bíblia. Então, este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Portanto, querido, guarde essa mensagem no seu coração, guarde esse aprendizado na sua vida, que ele possa promover frutos através de você, que você exerça os seus dons de forma excelente, sejam eles quais forem, para que você possa contribuir sobremaneira para a realização da obra de Deus e implantação do seu reino na terra. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar com você. Se você deseja ser um semeador desse canal, está aí na tela um QR Code, está também na descrição do vídeo todas as instruções. Contribua com essa obra, nos ajude a expandir esse canal para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Foi um prazer estar com você. Um grande abraço. Guarde a palavra de Deus no seu coração e aplique ela de forma prática na sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Foi muito bom estar com você.